recebe hoje o Anderson Monteiro, que é nosso colunista já há um determinado tempo, né? Sempre abordando vários assuntos, alguns com foco na religião, outros também com foco na filosofia, né? Ele é o esposo da Gabriela e o pai do Theo, isso não podemos citar como as principais coisas em seu currículo, né? Aqui é um prazer tê-lo, eu vou até eximir de falar todo o seu currículo, porque senão já vai tomar bastante tempo, mas satisfação. E o motivo é o lançamento aqui, Nayara, pode colocar aí na tela, fazendo favor, do livro Cosmovisão em Crise, né? A importância do conhecimento teológico e filosófico para o líder cristão na pós-modernidade. Você está usando aqui, né, no título e subtítulo, duas palavras, né, que talvez as pessoas ainda tenham uma certa dificuldade em assimilar. Eu gostaria que você explicasse para a gente a questão da cosmovisão e também da pós-modernidade e como isso está inserido no seu trabalho. Sim. Bom dia, Zé Orton, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer. Demorou, né? Demorou, mas enfim. Demorei vir, né? O convite já tinha sido feito há muito tempo, mas é um prazer estar aqui. E o livro, ele é uma expansão do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, no curso de Teologia, que eu terminei há 5 anos atrás, final de 2019, quase 5 anos atrás. E de lá para cá eu continuei estudando, e porque me interessei pelo tema. Aí continuei lendo outros livros, outros materiais, e na intenção de futuramente, nem era para ser mais ou menos agora, o meu pensamento era ser mais futuramente ainda, transformar todo o material em livro. E esse livro agora é o resultado de toda essa pesquisa. Pesquisa ainda inacabada, porque ainda estou estudando o assunto. E o livro trata de cosmovisão e pós-modernidade, que é as duas palavras que você citou. E são palavras desconhecidas, mas está em nosso meio. Mesmo que sejam palavras desconhecidas, as duas nos influenciam. Sim. E o livro foca justamente nisso, como que a cosmovisão pós-moderna, dentro da nossa era pós-moderna, tem influenciado a vida de muitas pessoas. Principalmente dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, que é o foco do livro e é o foco do TCC. Perfeito. Falar sobre a influência da cosmovisão pós-moderna dentro do cristianismo. A cosmovisão seria, digamos, tudo que está ao nosso redor, mais ou menos isso, simplificando? Cosmovisão, ser bem simplificado mesmo, é visão de mundo. É a forma que eu entendo, compreendo e enxergo o mundo. E a forma que eu enxergo o mundo vai naturalmente impactar em toda a minha vida, na forma que eu penso, na forma que eu falo, na forma que eu sou. Então é a forma que eu enxergo a vida, enxergo a realidade, enxergo o mundo à minha volta. E a cosmovisão cristã inserida na pós-modernidade, como que é isso? É até um dos capítulos. É um dos capítulos. Falando de cosmovisão e cristianismo, como a cosmovisão é a interpretação da realidade, a forma que nós vemos, enxergamos a realidade ao nosso redor e o mundo, a cosmovisão cristã ela deveria ser baseada naquilo que o cristianismo ensina. Em todos os aspectos que o cristianismo nos ensina em todas as páginas da Bíblia. Mas, quando chega a pós-modernidade, ele sofre uma mudança. Essa cosmovisão cristã ela sofre uma mudança e vai sendo modificada ao longo dos anos. Através da vida secular, da vida do homem moderno, que estamos hoje, que está hoje na pós-modernidade, e os princípios da pós-modernidade estão explicitados aí, vão influenciar a nossa vida, e isso impacta no cristianismo de hoje, impacta na forma que as pessoas entendem, compreendem e vivem a sua vida cristã. Então, o foco do livro é mostrar como que a pós-modernidade tem influenciado o cristianismo e como que os cristãos hoje estão vivendo. Muitas vezes abandonando a fé verdadeira, abandonando o cristianismo bíblico, passando a viver um cristianismo sincrético. Um cristianismo totalmente moldado pela nossa era. Ah, sim. Outra coisa, você fala também como a questão da cosmovisão na interpretação da Bíblia. Tem outro, ele também é um termo que é abordado no seu livro. Sim. Porque como a cosmovisão ela é a nossa visão de mundo, então eu tendo todas as vezes a levar a minha visão de mundo, aquilo que eu acho que é certo ou errado, para a minha interpretação do texto. E aqui não só a Bíblia, mas todo tipo de texto eu levo a minha interpretação para ele. A Bíblia em si,
A gente sabe que tem uma matéria específica no curso de teologia que é hermenêutica, que nos ensina a interpretar o texto bíblico de acordo com o contexto da época, a visão da época, até mesmo a cosmovisão da época. E como muitos não têm esse conhecimento da hermenêutica cristã, hermenêutica bíblica, eles partem dos seus conhecimentos, os conhecimentos que eles têm, até mesmo da sua leitura da Bíblia, daquilo que eles ouviram de outras pessoas pregarem, ensinarem sobre a Bíblia. E com essa ação da pós-modernidade, com essa cosmovisão pós-moderna, eles também pegam princípios dessa cosmovisão e aplicam nas Escrituras. Com isso, eles modificam o resultado final daquilo que a Bíblia realmente quer passar, pois interpretam com os olhos de hoje. Sim. Interpreta com seu conhecimento particular, com os olhos de hoje, e não com aquilo que a Bíblia espera que nós interpretemos. Você fala, né, o afastamento da cosmovisão cristã para a vida privada. Até isso seria esse aspecto que você acabou de explicar aqui agora? Entra nisso sim, porque uma das coisas que a pós-modernidade ensina, um dos princípios dela, pode-se dizer que é uma questão da individualidade, individualismo. Com isso, eu tendo a interpretar as coisas da minha forma. Dessa forma, eu tiro a interpretação daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que é ensinado ao longo dos séculos, e começo a ter a minha interpretação. Quando eu começo a ter a minha interpretação, eu deixo de viver o cristianismo da forma correta, começo a viver da minha forma, e começo a afastar essa cosmovisão bíblica da minha realidade no mundo, da minha realidade no mundo secular. Pois o princípio bíblico a ideia é ele influenciar o mundo cá fora, ele influenciar o mundo secular, através dos ensinos bíblicos. Quando essa minha cosmovisão bíblica parte para o particular, eu tendo a ter duas vidas ou duas formas de enxergar as coisas. Quando eu trato de religião, quando eu estou dentro da igreja, eu enxergo as coisas, passo a ver as coisas da forma que a Bíblia diz. Mas quando eu estou no mundo, quando eu estou nos meus afazeres seculares, eu passo a viver e interpretar as coisas da forma que o ambiente secular me inspira e me ensina. Com isso, essa cosmovisão cristã e bíblica, ela parte para a minha vida particular. Ela já deixa de influenciar lá fora e é um negócio que eu tenho só para mim. É uma religião só minha. E isso quebra com o princípio do cristianismo, que é a expansão, alcançar as outras pessoas. Aí, com essa interpretação particular, eu deixo de levar a interpretação correta da Bíblia e do cristianismo para as outras pessoas. Até você falou um termo aí, que até, de certa forma, a gente foge do debate, mas nem tanto, da nossa conversa, mas nem tanto, você falou individualismo. Você acha que hoje, através de tudo que nós temos aí, principalmente rede social, o ser humano está muito egocêntrico? Sim. Tá, muito. né? Cada vez mais. Mais Cada egocêntrico, vez né? Entendeu? Aquela coisa hedonista, né? Digamos assim, a pessoa está contemplando a si mesma, digamos assim, né? Então, essa questão de rede social. Então, muitas vezes perde o senso comunitário, né? Isso. É para isso que a gente... E tem até, se não me engano, um subcapítulo do livro que fala sobre isso. Sobre o hedonismo na pós-modernidade. Sobre essa busca desencabida pelo prazer, pela exaltação do meu ego. Isso é uma das coisas que vem da pós-modernidade, essa exaltação do ser humano, e está influenciado demais. A gente hoje, cada vez o homem está sendo mais egocêntrico. Cada vez ele quer ser o centro do mundo. Através disso também tem um subcapítulo aqui que fala da crise doutrinária e também de identidade. Você teria algo nesse sentido? Sim, essa crise doutrinária de identidade seria, até o que eu falei agora há pouco, em relação ao cristianismo. Ele perde na pós-modernidade, com as interpretações individuais, ele perde a sua identidade. Ele vai perdendo ao longo do tempo, desde que ele começou até agora, ele perdeu bastante da sua essência. Sim. E ele perde essa individualidade, perde essa coisa que caracterizava ele, e foi se perdendo ao longo dos anos, se transformando em algo que não é mais aquilo que Jesus esperava. Sim. E isso cai numa crise tremenda. Eu me recordo, uma certa vez, a entrevista do escritor argentino Ernesto Sábato, isso nos anos, a data certa, eu não sei, foi no programa do Jô Soares, 11h30, na época no SBT. Ele falava que estava maravilhado com a tecnologia, mas uma coisa que ele falou assim, tudo evoluiu, menos o coração do homem.
entendeu? Os mesmos erros da antiguidade e tal, o homem continua cometendo os mesmos erros, principalmente partindo dessa parte do egoísmo, né? A ambição desenfreada, como se diz, não é crime, pecado a pessoa ter ambição, não. A forma é os meios que ele vai colocar em prática, não é isso? Né? Sim. Aí já vem. E esse livro, a pesquisa, igual você falou, é um trabalho que ainda continua. Tem quanto tempo de pesquisa esse livro? Eu tomei conhecimento do assunto em 2019, quando eu comecei a minha pesquisa para o meu TCC. No início de 2019, terminei o TCC no final de 2019. E de lá para cá eu ainda tenho continuado estudando o tema. É um tema assim bastante abrangente. Eu acho que, não querendo te desanimar ou animar, mas esse estudo eu acho que não vai parar tanto, né? É um tema bem abrangente e que, né? E outro também, até o artigo de hoje, né? Está no Diário de Caratinga e também no Diário de Manhuaçu. Você, hoje você fala também dos papel dos líderes cristãos, né? Como que é esse papel hoje em 2024? Sim, o papel do líder. Que o subtítulo do livro é o tema da minha monografia. Que é a importância do conhecimento teológico e filosófico para o líder cristão na pós-modernidade. Infelizmente, se for partir dos princípios que a Bíblia espera da liderança, muitos têm abrido mão dos princípios bíblicos e têm buscado, através das novidades do mundo, das tecnologias de hoje, a alcançarem mais pessoas, mas para alcançar essas pessoas, eles têm abrido mão de muitos princípios bíblicos. Isso tem afetado o estilo de igreja de hoje e as pessoas também que estão dentro das igrejas hoje. E quais seriam esses princípios assim que você nota que esses líderes têm abandonado? Têm abandonado? A questão do amor ao próximo é muito visível, muito visível, porque com o egoísmo de hoje, as pessoas tentam, principalmente o líder, ele tenta ser querido por todos, tenta ter essa visão de que ele tem que ser aceito por todos, e acabam muitas vezes passando a mão em pessoas que feriu o outro, que egoisticamente fere o seu próximo, fere, até mesmo dentro das igrejas, fere o seu irmão. Isso é errado. É errado porque o líder tem que tomar as rédeas da situação. E dentro do amor ao próximo eu não posso, a partir do meu amor ou de uma liberdade muito extensa, deixar que as pessoas firam umas às outras sem ter nenhuma consequência. Sem nem ao menos chamar para uma conversa para levar para aquilo que o próprio cristianismo ensina, que é o perdão. As duas partes se entenderem. Infelizmente, dentro de congregações cristãs, focando o cristianismo, existem várias pessoas que estão lá dentro, se dizem irmãs, mas que não se falam, não se trombam, não têm contato algum, só estão lá dentro. E esse é um princípio que está sendo ferido. E o pastor, em vez de tomar as rédeas da situação, fazer com que as pessoas se entendam, eles não têm feito isso. E outra coisa, até que leva isso, esse afastamento, no Brasil, já de um tempo para cá, a gente vive essa polarização política, que a polarização política acabou refletindo em todos os setores da sociedade, né? Isso também, você sente que isso acabou refletindo dentro da igreja? Com certeza, com certeza. Essa polarização fez com que até mesmo irmãos de igreja parassem e começassem a brigar entre si. E entra no que a gente estava falando, na questão do conhecimento do líder, para tomar essas rédeas, só que infelizmente os líderes também entraram nessa polarização. E em vez de sentarem e verem que é o melhor para o corpo de Cristo, que é a igreja no geral, eles, cada um busca a sua vontade, busca fazer aquilo que ele acha o melhor, sem ter uma compreensão do outro e sem ter a vontade de chegar a uma conclusão que seja bom para as duas partes. Sim, até falando do lado filosófico, acho que é Platão que sempre não falou que a política é a arte de fazer amigos, né? Então eu penso que o político, infelizmente no Brasil, de um tempo para cá, determinados políticos já estabeleceram: sou eu contra vocês, vocês contra mim. Então o princípio filosófico da política foi todo embora nesse sentido, né? Você poderia falar um pouco para a gente? Sim. Princípio quando você separa, né, a política, se você é bom, você tem boas propostas, você vai aglutinar, não seria isso? O princípio inicial da política até mesmo na Grécia Antiga, alguns líderes
darem as suas propostas e o povo, juntamente com ele, escolher aquela que era melhor e juntos trabalharem para aquilo. Hoje, infelizmente, é o contrário. Um líder, muitas vezes egoisticamente, diz e propõe a sua proposta, e muitas vezes vai ferir o outro lado, muitas vezes, na maioria das vezes, ultimamente, as políticas, entre aspas, têm sido assim, são propostas para ferir o outro lado, e fica essa troca de farpas de um lado com o outro. Em vez de unir, em vez de fazer amigos, como você diz, estão cada vez mais se tornando inimigos. E o problema é que quem sofre com isso não são eles. Sim. Quem sofre é a população que depende dessa união, dessa conclusão de chegar a um ponto comum para a melhoria da sociedade. Então, quem mais sofre com essa briga toda é o povo. E até mesmo o povo, no lugar de querer chegar a um ponto comum, também toma parte na discussão e começa a brigar e degladiar um com o outro também. Sim. E a gente chega nessa realidade num Brasil totalmente dividido, onde política hoje é discussão. Discussão, sim. Discussão. E outra coisa, a gente falando agora há pouco de rede social, de uma forma pejorativa, a rede social seria a nossa ágora. Com certeza. Né? Com certeza. Entendeu? Que lá na Grécia Antiga o pessoal ia para a ágora, né? E expunha as ideias. Hoje a rede social... Hoje é a rede social. Só que na ágora ainda tinha alguns princípios que eram aceitos uns pelos outros e eram respeitados. Na rede social a gente já não vê isso mais. Sim. E outra coisa, até fugindo também do assunto, está muito falado no Brasil agora, a questão da regulamentação. Você é a favor ou contra a regulamentação das redes sociais? É um ponto polêmico. Não se pode deixar a rede social como terra de ninguém, onde vale tudo. É porque nós temos exemplos, por exemplo, em determinada rede social, quando teve aqueles ataques à escola, foram combinados. Aqueles ataques não que era privado, aquilo foi combinado, como atacar a escola. Então, assim, nem 8 ou 80, digamos assim, né? Nem proibir, mas realmente precisa. E outra coisa que muitos falam também, que crianças têm acesso a determinados conteúdos livremente, né? Seria uma forma também, né, de olhar isso, né? E vamos continuando aqui, partindo, né, do seu livro aqui, uma coisa também que reflete os nossos tempos, um capítulo também que me chamou a atenção, crise moral e de caráter. Como nós chegamos a esse ponto? A crise de moral e caráter, ela vem até mais atrás aí tem falando sobre isso. Ela vem justamente desse egoísmo do homem. Porque aí no livro está especificado o seguinte: o cristianismo ele dá os princípios para nosso relacionamento. Eu tenho que respeitar um ao outro. Ele dá os princípios morais para a gente seguir. Com a quebra, com a crise da cosmovisão cristã, entra a pós-modernidade com seus princípios. E um deles é justamente o que Nietzsche vai falar, que Deus está morto. Se eu tenho essa ideia de que Deus está morto, então não tenho mais que me relacionar com os princípios que ele me ensinou, que a Bíblia me ensina. Até num artigo da semana passada, eu acho que você abordou isso aqui no jornal, justamente. E as pessoas que não conhecem a obra do Nietzsche, não que eu seja longe, quando pega só essa frase isolada, Deus está morto, aí fala, não, é um ateu, não sei o que lá, mas não, isso é algo bem mais abrangente, não é isso? Muito mais profundo. Muito mais profundo. Você poderia até discorrer sobre isso pra gente aí. Sim, muito mais profundo, mas dando continuidade, quando pegam essa ideia pós-moderna, lá em Nietzsche, mal compreendida, e dizem que Deus está morto e passam a viver como se ele realmente estivesse morto, abandonando seus princípios, se eu não tenho compromisso com o princípio que Deus me ensinou, aquilo que o cristianismo ensina, então não tenho compromisso com ninguém. Amor ao próximo não preciso ter. Respeito ao próximo não preciso ter. Eu posso viver por mim e para mim somente. Com isso chega essa crise moral de caráter, que sem essa moral muitas vezes imposta pelo cristianismo, não que não haja uma moral particular para todos, e há sim, mas essa moral mais abrangente, se eu abro mão dela, praticamente posso fazer qualquer coisa. Sim. E isso vai me gerar um mau caratismo, uma crise de caráter. Onde, se eu acho que eu posso fazer o que eu quero, ferir o próximo, roubar, matar, então a crise moral ela leva à crise de caráter. Perfeito. Pois só falando essa frase do Nietzsche, as pessoas aqui no Brasil, eu percebo que tem a mania de pegar um recorte, não olhar a abrangência daquilo, e falar. Eu me recordo num determinado debate na televisão, um desses debatedores falou assim, acho que não vou reproduzir a frase, né? Fala do Bertolt Brecht, né? Triste é a nação que precisa de heróis, né?
Então isso, aí ele fala, Bertolt Brecht condenou toda a humanidade à tristeza porque a nação, né, não precisa. Nós precisamos de referência. Aí, mas só que o texto, na peça dele, o julgamento lá de Galileu, quando Galileu digamos, absolvido, ele renegou a ciência, mas ele iria continuar a trabalhar. E aí dos discípulos dele pergunta, mestre, por que fizestes isso, né? Abandonaste a ciência? Não, eu vou continuar a trabalhar em prol da ciência. Triste é a nação que precisa de heróis. Tipo assim, ele ia morrer, ia tornar-se um herói, mas o trabalho dele ia parar por aí. Então o cara usou isso no debate como tivesse... É um termo, né, que a geração da Nayara usa, lacrar, como tivesse lacrando. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Aqui. E outra coisa que você sempre abordou, que para algumas pessoas são temas que não se misturam, mas se misturam assim, religião e filosofia. Né? Você sempre abordou esses dois aspectos em seu texto. Como que se deu isso em sua vida? Eu acho que é muito difícil de compreender, não só a religião, mas a Bíblia sem filosofia. Muito difícil, porque a época em que a Bíblia foi escrita, pelo menos o Novo Testamento foi escrito, foi na época de muita aglomeração grega. Sim. Tinha muitos filósofos ainda na época. E o apóstolo Paulo, principalmente, ele dialoga muito com a filosofia do tempo dele. Sim. E ele contrapõe essa filosofia. Quando eu escrevo a monografia que deu origem ao livro e o livro, eu falo da importância da filosofia para o líder. Porque se ele não tem conhecimento da filosofia antiga e de agora, como que ele vai se contrapor a essa filosofia? Como é que ele vai dizer se é errado se ele não conhece? Sim. Então ele precisa ter esse conhecimento. E filosofia e religião sempre andaram juntas. Sim. Sempre Tem até juntas. o caso, né, do Benjamin Franklin nos Estados Unidos, o pessoal falava a Bíblia de Benjamin Franklin, porque ele, essa parte de como ser milagres, não, mas o que ele considerava como algo filosófico, ele recortava e pregava tipo num caderno, uma coisa assim, era o lado filosófico que ele gostava, né? E segundo informações ele mantinha isso sob sigilo, né? Ele gostava que Jesus, o próprio apóstolo Paulo falava, ele tinha esse olhar no conceito filosófico, né, da Bíblia. E naquela época ele não poderia só separar isso, senão ele seria, né, justamente, né? E a gente percebe aqui, é um trabalho bem abrangente, entendeu? Aí você fala, né, também um tema que você já citou anteriormente, a hermenêutica e a pós-modernidade, né, como ela se dialoga. Aí eu tô falando, se não me engano, diretamente da influência da pós-modernidade na hermenêutica. Sim, porque é o que eu disse nisso, tinha-se uma forma e princípios cristãos de interpretar a Bíblia. A hermenêutica pós-moderna, ela parte do princípio de que eu posso interpretar a Bíblia da forma que eu quiser. E isso vem de Derrida, do desconstrucionismo de Derrida. Onde Derrida vai dizer que o texto em si, ele não tem sentido nem significado. Eu dou o significado ao texto quando eu passo a ter conhecimento com ele. É por isso que muitas pessoas têm a própria interpretação da Bíblia, digamos assim. Isso, por isso. Porque a Bíblia é uma série de princípios e normas e ensinamentos. E ela faz parte de um grupo, ela é um livro composto que se junta em suas partes. Ela não pode ser interpretada uma parte, um recorte ser tirado dos outros. Então a hermenêutica cristã, ela interpreta a Bíblia em seu todo. Sem que nenhum dos pontos entre em contradição com o outro. Quando eu tenho uma interpretação particular, aí eu posso dar a interpretação que eu quiser. Aí muitos vão dizer que a Bíblia tem contradições, mas muitas vezes a contradição parte de mim, não do texto em si. Então, quando o Derrida diz que o texto em si não tem significado, eu posso dar o significado que eu quiser para o texto. E muitos têm feito isso com a hermenêutica cristã. Tem abandonado a hermenêutica clássica e tem trago essa hermenêutica pós-moderna, onde o texto não tem significado em si, e tem dado o seu significado para o texto. Perfeito. Muitas vezes um significado que vai até mesmo contra o que o próprio texto diz. E até se você fala aqui também, vamos contra o capítulo aqui, né? O estudo da heresiologia, né? O que é esse estudo? Heresiologia é a matéria que estuda as heresias. E para um líder cristão, isso é de extremamente importância. Não só para o líder, o foco aí é o líder, mas é para todo cristão. O ensinamento do cristianismo é para todos. E o estudo das heresias é importante para que, focando o líder,
para que ele perceba os erros que estão adentrando muitas vezes na igreja dele. Quando, por essa pluralização, dada até mesmo por causa da pós-modernidade, entrou dentro do cristianismo muitas coisas que é de fora dele, de muitas outras religiões, de muitas outras culturas, e muitas dessas coisas, dentro daquilo que a Bíblia prega e ensina, pode ser considerado heresia, algo rejeitado, algo que deve ser rejeitado. E muitos, por não ter conhecimento dessas heresias, estão abraçando isso. E estão modificando a interpretação bíblica e colocando isso junto com a interpretação bíblica, coisas que muitas vezes a própria Bíblia condena. Então, esse estudo da heresiologia para o livro, também para o cristão comum, ele é de extremamente importância para que ele saiba quais são os erros. É muito fácil eu dizer que existe um erro. É difícil explicar por que é errado. A heresiologia vai me ensinar isso, vai me ensinar qual é o erro e por que está errado. Então, com esse conhecimento, eu posso me prevenir e prevenir aos outros que me ouvem. Perfeito. Eu percebo que também a gente pode fazer só uma premiere aqui, né? Tem outras obras que estão ainda engavetadas, né? Sim. Né? Atormentai os meus filhos, né? E a outra para não sermos levados pela correnteza do caos. Inclusive, isso aqui, eu acho, se eu não me engano, são artigos que já foram publicados no Diário de Caratinga e Diário Manhuaçu, né? Sim. São artigos, aqui, obviamente, a gente percebe, são datados, né, do período que você escreveu, que tem 2016, as primeiras. Quando você relê esses artigos, você para e pensa que alguma concepção sua daquilo que você escreveu hoje é diferente? Por exemplo, tem um de 2016, nós estamos em 2024. Você tem concepções diferentes daquilo que você escreveu à época? Igual, por exemplo, aqui, né, de quem é a culpa, esse de 2016 é um dos primeiros de você, aqui no Diário de Caratinga, né, a nova versão da Caverna de Platão. Hoje alguma coisa mudou na sua cabeça de 2016 para cá, quando você relê esses artigos? Quando eu releio um artigo antigo, o que mais vem na minha cabeça é justamente o fato de não ter mudado nada na realidade. Sim. De 2016 para cá, vão ser quase 8 anos, e muita coisa ainda serve para hoje. E quando eu leio um artigo antigo, muitas vezes dá vontade de mexer, mas para focalizar alguma coisa mais recente, mas que o artigo todo ainda serve. A sociedade ela não mudou muito, e aquilo que mudou, ela simplesmente aprofundou os erros de antigamente. Continua as mesmas coisas, mas mais profundo e muitas vezes mais abrangente. Perfeito. Então, eles ainda valem. Eles ainda valem. Todas as vezes que eu releio um artigo antigo, eu penso justamente isso. Que nada, ainda né, serve para hoje. É o seguinte, a gente percebe, atormentai os meus filhos. Um dos artigos que me chamou a atenção sobre a importância dos estudos, né? Eu imagino que você vai ser bem rigoroso com o Theo em relação aos estudos ou não? Vai depender dele. Depender dele, né? Depender dele. Você, quando tirava menos de 9,5 na escola, você ficava frustrado? Na verdade, não. Não, né? Na verdade, não. Por quê? Essa minha relação com os estudos, com os livros, ela veio depois do meu ensino médio. Foi depois do ensino médio que eu comecei a me interessar mais. Perfeito. Quando eu estava na escola, eu era um aluno regular. Não era um mau aluno, eu era um aluno regular. Regular, né? E depois que eu comecei a gostar. E também escreveu bastante, já ganhou concursos literários, né? Sim. Entendeu? Ganhei 4 ou 5 concursos literários. Escrever bastante. Então, isso, né? A gente tem aquela coisa, né? Que terminou o estudo, você sempre procura se aculturar. Sim. Nem você faz parte, né? Theo, você vai ter uma missão aí. E o Theo já gosta, o Theo já gosta, né? Ele, um dos brinquedos preferidos dele são meus livros. Perfeito, perfeito. Agora vamos colocar algumas imagens na tela de personalidades que você sempre citou em seus artigos, para você tecer comentários. Vamos lá, primeiro aí, Palma. E Palma sempre focou na questão da pós-modernidade, né? Os livros dele. Como que ele influenciou na sua obra? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele cunhou um termo para a pós-modernidade que muitas vezes não chama pós-modernidade de pós-modernidade, chama ela de modernidade líquida. Sim. Porque a era moderna, antes da pós-modernidade, ele vai dizer que ela é uma era de fundamentos sólidos. As coisas não mudavam facilmente. Certo era certo, errado era errado, era aquilo mesmo, um fundamento sólido. Ele chama modernidade sólida. E depois a pós-modernidade, que ele vai chamar
modernidade líquida, segundo ele, não existe mais limites, não existe mais a solidez. As coisas agora não têm mais aquela solidez antiga e pode ser mudada constantemente. E o Bauman, no meu livro, ele teve uma influência muito grande. Justamente por causa dessa liquidez, essa falta de solidez e princípios fixos da pós-modernidade, usei bastante o texto dele. Perfeito. Nayara, a próxima aqui, a próxima imagem também, que eu acho que tem bastante influência. Yuval Harari, né? Esse aí eu acho um cara sensacional. Ainda mais o que nós estamos... O mundo está passando hoje, eu acho que deve ouvi-lo mais. Qual a sua opinião? Minha opinião sobre o Harari é que a gente tem que passar a olhar mais para ele. Harari tem escrito coisas, falado coisas que não vão demorar a acontecer e que mostra que ele tem um conhecimento não só da nossa era agora, mas ele já faz algumas previsões para que a gente vai passar. E se eu quero aprender a navegar nessa nossa sociedade de agora e futura, então eu acho que eu devo e nós devemos virar nossos olhos para o que o Harari escreve e nossos ouvidos pelo que ele fala. Porque ele tem sido um intelectual muito influente nessa nossa atualidade e ele ainda vai ser. Ele não parece muito velho e sim. tem muita carreira pela frente. Eu acho que até o Jake Sullivan, que é um dos consultores, né, do Joe Biden, deveria ter lido o Harari pelo seguinte: em setembro do ano passado, ele, numa reunião com o Joe Biden, ele falou, simplesmente o Oriente Médio, o Oriente Médio vive o melhor período nas últimas décadas, né? Aí no dia 7 de outubro acontece lá. E o Harari vai lembrar também que ele é a favor da criação do Estado da Palestina, né? Sempre focando nisso. Ele tem uma visão assim... Ele tem cosmovisão, digamos isso, né? Ele tem. Né? E o próximo, vamos aqui, você também já citou, isso aí, Nayara fazia brincadeira, colocou o Rasputin junto do Dugin. Nayara não tem jeito com ele. Entendeu? Porque agora brincadeira. Eu sempre fiz essa associação do Rasputin, né? Da dinastia Romanov, né? Mas você citou também a questão, justamente quando começou a guerra lá na Ucrânia, do Alexander Dugin, né? Como que você acha... você é até bem analítico em relação aos textos dele, em relação é o seguinte... aqueles conceitos de Eurásia, tal, você poderia nos explicar o que o Dugin quer da vida? Dugin quer simplesmente que a Rússia volte a ser a antiga Rússia. Aquela coisa imperialista, digamos, imperialismo russo, né? Sim, porque a Rússia, antes de ter essa divisão de países, ela praticamente era aquele pedaço da Eurásia ali, todo era Rússia, era o Império Russo. E Dugin quer voltar com isso. Muito do que ele escreve com o seu projeto de Eurásico é que ele quer que a Rússia continue, volte a ser um império grande e aliar esses países a ela. Se não for pelo meio político, através de apoios, ele até mesmo consente com as tomadas, igual foi com a Ucrânia. Sim. Consente com isso para que a Rússia volte a ser grande novamente, que é um dos projetos e ideias dele. Você acha que ele realmente teria, igual parte do Ocidente fala, influência sobre o Putin? Putin. Chega a esse ponto? Você acha que ele seria um ideólogo do Putin? Já teve mais. Já teve mais, né? Já teve mais influência. Tanto é que desde a guerra da Ucrânia para cá, muitos até falam que ele já não está mais tão próximo assim do Putin. Ele até, digamos, no noticiário, antes da guerra, ele era até mais falado do que agora. E teve sim muita influência antes dele na política do Putin, nas ideias do Putin, porque o Putin também compartilha da ideia do Dugin. A questão da Eurásia, então, né? Voltar a trazer a Rússia a ser grande igual ela era. E tem um negócio lá na Rússia, que, se não me engano, foi em 1980, mais ou menos, que os intelectuais russos entenderam, até trazendo outra vez para a Bíblia, que existe uma profecia bíblica que se levantará o império mundial no mundo. E os intelectuais russos, mais ou menos na década de 70, 80, chegaram à conclusão que esse império vai ser a Rússia. Então, de lá para cá, muita coisa que tem sido escrita e feita na Rússia é para fazer com que a Rússia volte a ser um império grande, para que ela domine sobre o mundo todo. E o Dugin e o Putin, os dois têm essa visão. Perfeito. E Dugin antes ele influenciava muito mais do que agora. Depois do pós-guerra, pós-guerra não, ainda durante a guerra, realmente a gente vê que o nome dele subiu no noticiário. Sim. Né? Não é mais aquela. E a outra imagem você até já falou durante, né? Que é o Nietzsche, né? Entendeu?
Então eu posso te perguntar o que Nietzsche te influenciou na sua maneira de escrever e de pensar? De pensar e escrever, né? Ou a escrita vem depois do pensar. Sim. O Nietzsche, ele é um autor que eu gosto do estilo de escrita dele. O Nietzsche, ele escreve muito em formato de aforismo. E o aforismo em si, ele é só um rascunho de ideia. Ele é um rascunho de ideia que dentro de um aforismo o pensamento é muito mais profundo. E o Nietzsche, com essa ideia dele de Deus estar morto, quando as frases mais conhecidas dele, foi um dos autores que eu pensei, os primeiros autores que eu pensei em Inicialmente ir pra a obra frase dele, chamou a atenção, né? chamou a atenção. Eu queria compreender o que isso quer dizer quando diz que Deus está morto. E a obra de Nietzsche, a primeira obra dele que eu li, uma obra até polêmica dentro do cristianismo, que é o Anticristo. E lá o Nietzsche, ele fala do cristianismo, ele fala muito bem de Jesus. Nietzsche, no Anticristo, ele fala muito bem de Jesus, que se fosse Jesus, os ensinamentos de Jesus dentro do cristianismo só, que seria muito bom que o mundo seguisse. Só que no Anticristo, a segunda parte, Nietzsche briga demais com o apóstolo Paulo. Para Nietzsche, Paulo corrompeu o evangelho de Cristo. E a obra de Nietzsche, tendo cuidado em lê-la, é uma obra que eu aconselharia. Com cuidado, eu aconselharia. E a ideia do Deus está morto, pegam essa frase, Deus está morto, mas a continuação é nós o matamos. Sim. Não era que... Essa continuação quase ninguém fala. Ninguém fala. Nós o matamos. Por quê? Porque na época dele as pessoas já estavam vivendo como se Deus não existisse. Ele só deu o laudo do negócio. A gente está vivendo como se Deus não existe. Então Deus morreu e nós o matamos, porque nós não levamos Deus mais em conta. Então é muito mais do que ele fala, ele matar Deus, mas constatar que no tempo dele as pessoas estavam vivendo como se Deus não existisse. Isso continua atual? Continua atual. Para a maioria das pessoas, na maioria das relações, da comunidade em geral, continua a mesma coisa. Perfeito. Bom, mas obrigado aqui pela sua presença, né? Eu gosto bastante dos seus artigos, tenho certeza o livro também, que eu já comecei a ler, que você me mandou ainda, né, no original, no Word. Olha bem, né? A moral que aqui a gente no diário tá. Uma questão para finalizar, que a questão que se discute muito hoje, onde mistura política, religião. Fala-se do Estado laico. Você é a favor ou contra o Estado laico? Eu sou a favor da ideia principal do Estado laico, que até a ideia de laicismo do Estado não está sendo muito bem compreendida. Sim. Ultimamente. A ideia do Estado laico é que o Estado, a política, o governo, ele não tem religião. Ele não deve ter. Ele não deve apoiar um lado por ser de sua religião ou o outro por não ser. Então, com certeza, a ideia de Estado laico, onde todas as religiões, todas as pessoas têm a oportunidade, a liberdade de cultuar a religião que ele quiser, seguir a religião que ele quiser, sem que o Estado controle isso, e muito menos sem que o Estado imponha uma religião por si só, por conta dele. Perfeito, eu também penso da mesma forma aqui. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que Cosmovisão em Crise, né, é a importância do conhecimento teológico e filosófico para o líder cristão na pós-modernidade, está à venda nas melhores plataformas. A vida tem na Amazon, tem tudo, né? Sim. Quais os locais onde que estão? Ele inicialmente foi publicado pelo ICLEP, lá na loja do ICLEP tem, e também está na Amazon. Perfeito. Se alguém aqui na região quiser, pode entrar direito no site, ou tem algum local específico que está vendendo também aqui na região? Alguma livraria? Podem entrar direto pelo site ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. Qual que são as redes sociais aí? O Anderson Monteiro 35. Perfeito. Aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. Gostei muito do papo. Espero que vocês também tenham gostado. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.